Baruch Shem Kevod Maluto, Leolam Vaed. Bendito seja seu glorioso nome, seu reino é para todo sempre. Shalom Lekulam, Shalom para todos, Shalom para todo o povo em Teshuvah, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Você está no canal Teshuvah Total. Meu nome é Raimson Correa, sou um dos professores que aqui tem a honra de compartilhar com você estudos bíblicos. Hoje, especificamente, quarta-feira, dia de quarta-feira, estudos de Maasei Hashlichim, Atos 2 Emissários, leitura interpretada no seu contexto original, que é o contexto do século I. Ok, então estamos aqui muito alegres por estar juntamente com todos vocês, meus irmãos, em mais um dia todo especial e podendo estudar esta maravilhosa carta de Atos. Quero aqui desde já agradecer a todos pela participação, pelo carinho, pelas tefilot, pelas orações, não só pelos professores da Teshuvah Total, mas por todos os irmãos que caminham em Teshuvah, tanto conosco do canal, quanto em todas as partes do mundo. Então, que o Eterno abençoe você e sua família. É uma honra estar juntamente com você nesse maravilhoso dia, tá bom? Estamos ao vivo. Normalmente eu deixo gravado os estudos, porque durante a semana é um pouco corrido, né? Mas eu não tenho conseguido fazer gravações. Mas graças ao Eterno eu estou conseguindo fazer ao vivo. Que bom, né? É bom. Então deixa eu cumprimentar aqui os nossos irmãos que já estão aqui, antes de eu iniciar. Certo? É sempre bom a gente citar aqui o nome dos irmãos que estão conosco. Não vai dar para citar todo mundo, né, gente? Quem vai chegar depois. Então, cumprimentar aqui com Shalom. Sander Félix, nosso ciclista em Teshuvah. Olha só, rapaz, o homem das bikes. Nossa querida irmã Maíra Bitar. Eu acho que é Maíra ou Mayra? Eu acho que é Maíra, né? Bitar. Shalom, minha querida irmã. Genival Pires, Shalom, meu querido, você e toda a sua família. Shalom, Antônio Pereira. Shalom, Alexander Marques. Irmã Cláudia Araújo. Shalom, minha querida. Concebida Silva. Shalom. Ricardo Ledoux. Shalom. Vida simples. Olha só, não sei o nome do irmão, né? Vida simples, tá aqui o perfil, né? Maria Aparecida Matiniano de Souza, Shalom, minha querida irmã. Marli Malta, Shalom. Cristiane S. Livramento, que o Eterno abençoe você, minha irmã, e toda a sua família. Sueli Garcia da Silva, de Souza Silva, Shalom. Lázara Barbosa, Rodrigo Bordom, Élica Coelho, Rosiane Martins, Ruth Bat Israel. Shalom, meus queridos irmãos e irmãs, né? Que bom. Só um momentinho, já retorno, tá? Um momentinho. Vou colocar aqui a música de novo, já retorno. Pronto, estamos de volta. Agora sim. Ok, então, nosso shalom a todos os irmãos que eu cumprimentei e os que vão chegar, né, daqui a pouco, tá bom? Agora eu vou me concentrar aqui nos nossos slides, tá bom? Senão eu não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então,
Vou concentrar nos slides e aí a gente vai iniciar nosso estudo, se o Eterno assim nos permitir, tá bom? Ok. Vamos lá. E só para você se situar, nós estamos aqui no capítulo 13, verso 40, será onde nós iniciaremos o nosso estudo dessa quarta-feira. Então, para você se localizar no nosso estudo, no capítulo 13, Shaul, Saulo, Paulo, juntamente com Barnabé, estão em Antioquia. E ao chegar ali, nessa primeira viagem missionária, eles vão até uma sinagoga, como o próprio texto no capítulo 13 apresenta, e ali eles apresentam a Bessorá, as boas novas, a boa notícia a respeito do reino do Eterno, trazida por Yeshua, nosso Mashiach, aos irmãos que estão ali. E dessa forma tão incrível e tão plena como Yeshua ensinou seus talmidim, seus discípulos, e que ensinaram Shaul, olha que incrível. E agora Shaul está apresentando para os seus irmãos ali em Antioquia. É importante lembrar que em Antioquia, nessa sinagoga, havia tanto judeus quanto não judeus. Todos frequentavam o mesmo local. Todos estudavam as mesmas porções da Torá cada Shabat, entende? Então era um lugar acessível, tá bom? Já naquele tempo. Ok, então Shaul ele inicia seu discurso, uma vez que é dada a ele a oportunidade de poder trazer ali um estudo, né? Após ali a apresentação, o estudo da porção da Torá naquela semana, naquele Shabat. Eles estão num Shabat. E aí Shaul utiliza dessa oportunidade e começa a narrar a história do povo de Israel até chegar aquele momento, aqueles dias, e para explicar aos irmãos que estão ali sobre a importância de considerar Yeshua Ben Yosef, Mashiach, o ungido do Eterno, isto é, alguém que o Eterno separou para uma missão muito especial, específica. Tá? Então, é só para localizar você, caso você tenha chegado agora. Você que está acompanhando o nosso estudo aqui a partir desse momento, do capítulo 13, parte 8, né? Então, seria interessante que você, depois do estudo, assim que você puder, iniciar desde a introdução dessa playlist do estudo de Atos, para você ter uma noção de como nós chegamos até aqui, quantos mitos foram abordados, inclusive, certo? Para você poder compreender aos olhos do Tanar, bem como das outras cartas dos escritos nazarenos, a compreensão dos textos que vêm até aqui, tá certo? E assim a gente vai prosseguir até terminar toda a carta de Atos. Vale lembrar também, para quem está chegando agora, que eu ainda não disponibilizei o PDF com esses slides, porque eu só vou fazer isso quando terminar o estudo da carta. Então, como são 28 capítulos, só quando terminar o 28º capítulo, aí sim eu vou compilar esses 28 capítulos em um único PDF, né? Vou condensar e aí vou lançar esse arquivo gratuitamente no Telegram, que é aqui do canal, tá bom? E lá você vai ter acesso, vai poder baixar tranquilamente e fazer seus estudos, tá bom? Bem, eu acho que já deu para fazer essa pequena introdução. Vamos iniciar, né? Vamos lá. Capítulo 13 de Atos, verso 40. Tá? Que diz assim: Lachen hishamru lachem pen yavo alechem asher katuv banevim. Assim, observem para vocês, que não seja encontrado dentro de vocês o que está escrito nos profetas. Olha só, antes desse texto,
tá? Eu acabei iniciando aqui um texto mais adiante. Eu vou ler o texto, tem um slide antes desse, que nós precisamos iniciar nele, que é este aqui. Pronto, aí sim. Agora sim. Que diz assim, a gente já vai chegar no próximo, nesse texto que a gente acabou de ler, né? Mas antes tem esse aqui, ó. Capítulo 13 de Atos, verso 39. Ki vachol asher lo nitzidakten betorah Moshe kol hamamin itzdak bo. Porque em tudo que não era justificado ou tornado justo pela instrução de Moshe, todo que confia é justificado, é tornado justo por ele, por Yeshua. Olha só que incrível, a gente vai abordar isso aqui. Então lembre-se que Shaul, ele continua a fazer a apresentação vamos chamar assim, esse estudo, né, esse drash que ele está fazendo, e dessa forma, tendo a atenção dos irmãos nessa sinagoga em Antioquia. Ele está juntamente com Barnaba e ele está falando a respeito da história do povo de Israel e explicando até chegar no ponto central, que é a respeito de Yeshua. Tá bom? Então, quando ele cita o que está registrado aqui no verso 39, ao dizer que em tudo que não era justificado ou tornado justo pela instrução de Moshe. Olha só que interessante, importante a gente considerar no texto, e o que vai determinar isso é o contexto, o que está em volta daquele texto. Eu coloquei em azul aqui para ficar mais didático, tá? Que essa palavra instrução é justamente o significado para o nosso idioma, vamos dizer assim, da palavra Torá, certo? Significa instrução, ensino. E aí o que acontece? Nem toda vez essa palavra Torá, nem sempre ela é utilizada referindo-se diretamente aos 5 primeiros livros da Bíblia, tá? A Torá, a palavra do Eterno. Então, quando ele fala Torá, está falando de instrução. Então, o contexto vai dizer se essa instrução, obviamente, se refere à instrução do Eterno, a Torá, ou se é instrução de alguém repassando isso para uma outra pessoa. Entende? Então aqui, no caso, a instrução de Moshe, obviamente a instrução de Moshe é instrução baseada, sim, na Torá, palavra do Eterno, tá bom? Então é importante ter esse cuidado para a gente ter uma noção melhor a respeito do contexto que envolve essas expressões e acabar fazendo interpretações bem distantes daquilo que realmente é, daquilo que o autor da carta quis dizer. Ora, o verso 39, basicamente, a gente tem o seguinte: qual era a missão de Moshe dada pelo Eterno? A missão de Moshe era ensinar, instruir o povo de Israel no deserto e orientá-los conforme a nuvem do Eterno os ia guiando ao longo do deserto até chegar no território de Canaã. Essa era a missão de Moshe. O Eterno ungiu, ou seja, separou Moshe para essa missão, essa grande missão. Conduzir o povo de Israel, tirando-os do Egito e levando à terra de Canaã, terra que o Eterno prometeu ao povo de Israel. Tá? Então, no meio do caminho aconteceram várias coisas que nós, inclusive, estamos estudando nas porções semanais. Em alguns momentos, Moshe, digamos assim, teve situações em que o Eterno não viu com bons olhos, né? Como, por exemplo, nas águas em que em que Moshe bateu na rocha, quando na verdade era para falar com a rocha. Momento esse que não podemos falar mal de Moshe, porque se fosse um de nós, teríamos feito algo até pior, muito antes desse momento que ele fez. Então, Moshe estava vindo da perda de sua irmã Miriam, imagina só, de luto ainda, o povo, ou boa parte do povo, reclamando que não tinha água, reclamando que queria voltar para o Egito, dizendo que no Egito era muito melhor do que estavam,
estavam já, segundo as palavras do próprio povo naquele momento, fartos, estavam já incomodados com o pão que o Eterno enviava. Quando eu digo pão é alimento, o man, né, que na nossa tradução está maná. O man, já estavam fartos disso. Então imagina Moshe ouvindo todo esse blá blá blá, vou dizer assim, de alguns do povo, digo não todos, certo? Não todos, mas uma boa parte teve esse comportamento. E aí, meu amigo, todo mundo tem um pavio, né? Você já viu falar isso? Todo mundo tem um pavio. O pavio de cada um, o tamanho é conforme a pessoa. Mesmo Moshe, sendo o homem mais manso da terra, em situações extremas como essa que eu acabei de citar aqui, do comportamento do povo de Israel, o luto pela sua irmã que havia falecido, em várias situações ali, e essas reclamações do povo já vinham desde muito tempo, e quando chega naquela hora, Moshe, ao invés de falar com a rocha, ele bate na rocha. Então obviamente tem um estudo a respeito disso, certo? Que a gente aborda nas porções, mas que não é o nosso foco agora. Mas entenda, Moshe tinha assim a missão de instruir o povo de Israel no deserto, mas principalmente conduzir o povo de Israel da melhor maneira possível à terra de Canaã. Com Yeshua havia uma missão, uma missão muito específica, diferente da de Moshe. Moshe conduziu o povo de Israel à terra de Canaã. Yeshua conduzir o povo de Israel ao arrependimento genuíno. Olha só as semelhanças e ao mesmo tempo diferenças, né, sobre o que cada um foi separado pelo Eterno para fazer. Qual a missão de cada um? Então, com Yeshua, a ele foi dado justamente fazer com que o povo de Israel retornasse para a Torá. Não que eles não conhecessem a Torá, conheciam, mas não na essência da Torá, da forma como o Eterno queria que o povo de Israel daquela geração conhecesse, e conhecendo a Torá dessa forma chegasse ao arrependimento por perceber o quão magnífica é a Torá, os princípios dela e a intensidade dos tropeços que se vinham sendo realizados, e a partir daí, comparando a vida da pessoa com a Torá, que agora passam a conhecer através dos ensinos de Yeshua, perceber o quão distantes estavam da Torá. Eu vou te dar um exemplo. Muitos de nós, por exemplo, que estamos aqui em Teshuvá, se não todos, né? Muitos aqui vieram de uma determinada denominação religiosa, né? Não cabe aqui falar em detalhes a respeito disso, isso é particular de cada um. Mas eu tenho plena certeza que muitos aqui talvez se identifiquem com o seguinte fato: estando na religião, achavam que estavam próximos do Eterno, mas quando passaram a conhecer e praticar a Torá da forma como Yeshua, nosso Mashiach, nos ensina, passamos a perceber o quão distante nós vivíamos, distante da Torá, portanto distante do Eterno, quando na religião. Entendeu? Então é incrível isso. Então por isso que, voltando aqui para Yeshua, ele tem essa missão, e isso foi deixado com os seus Talmidim, que deixaram com os Talmidim de seus Talmidim, apresentar a Torá dessa forma plena, incrível. E dessa forma, qual é o objetivo? Conduzir as pessoas ao arrependimento verdadeiro, para então alcançarem o perdão do Eterno. Olha só, até chegar no perdão do Eterno, gente, é preciso haver arrependimento verdadeiro. Como é que você vai saber, ou melhor, como é que você vai se arrepender verdadeiramente se você nem sabe a intensidade do grau dos seus tropeços? Às vezes a pessoa está tropeçando na Torá e nem percebe que está tropeçando na Torá, como era a vida de muitos antes de chegar aqui no caminho em Teshuvá, tá? Quando eu digo no caminho de Teshuvá, gente, não estou falando do canal, estou falando do caminho do Eterno, né? Obviamente o canal é um canal para o Eterno
chegar até nós, assim como tantos canais, né, que cada um tem a sua metodologia de ensino, de didática de fazer isso. Então, você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, Yeshua tem essa missão e cumpriu até o último instante enquanto esteve na face da terra aqui com o povo de Israel, seu povo. Tudo bem? Como é que Yeshua justifica alguém diante do Eterno? Em outras palavras, como é que Yeshua torna alguém justo diante do Eterno? Apresentando a Torá dessa forma incrível. E a partir daí a pessoa, é exatamente o que eu acabei de falar, passando a conhecer essa forma incrível da Torá, que é a instrução do Eterno, ela automaticamente vai perceber quais são os seus erros e, se o arrependimento for realmente de coração, virá. E a partir daí, com esse arrependimento verdadeiro, o Eterno perdoa. Entendeu? Então, essa é a sequência, tá bom? Do que a gente acabou de ver aqui no verso 39 a respeito do que é narrado aqui por Lucas, tá bom? Verso 40. Lachem hishamru lachem pen yavo alechem asher katuv banevim. Assim, Shaul continua: observem para vocês que não seja encontrado dentro de vocês o que está escrito nos profetas. Olha que interessante. E aí, olha só nas palavras de Shaul. Observa bem. Eu vou marcar aqui com marca-texto, por favor, meu irmão, minha irmã. Abra seu olho, por favor, né? De modo figurativo, né, gente? Abra seu olho, por favor, com essa palavra em hebraico aqui, ó. Katuv, escrito, ketuvim, escritos, no plural, né? Olha só. Katuv, escrito. Quando o Shaul, ele faz o seu discurso, em vários momentos, ele utiliza a palavra Katuv para se referir ao Tanar. Tá bom? O que é Tanar? Ora, meu irmão, você que está chegando agora, quando eu falo Tanar, estou me referindo ao que talvez você que está chegando agora, eu vou abrir essa exceção aqui. Eu não gosto de citar isso, mas é preciso, né? É o que talvez você conhece como Velho Testamento. E que nós, ao caminhar em Teshuvá, não mais fazemos essa citação, não usamos essa expressão. Porque quando se diz Velho Testamento, se está utilizando uma expressão que é pejorativa, ofensiva para com a palavra do Eterno. Dizendo que ela é velha, dizendo que ela é antiga, ultrapassada, que caiu em desuso e que são apenas livros para a gente conhecer a história daquele tempo, entendeu? Mas eu utilizei aqui nesse momento para você saber do que eu estou falando, tá? Então, o Tanar, que vai de Bereshit, Gênesis, até Divrei Hayamim, até Crônicas, nas Bíblias judaicas, e nas cristãs vai até Malaquias, né? Bereshit, Gênesis até Malaquias. Esse é o Tanar. Então perceba que sempre, voltando ao que eu estava dizendo, sempre Shaul utiliza o Tanar na sua forma de falar, nas suas explicações. Ele tem sempre uma base, ele tem textos, ele apresenta, ele não tirou aquilo da própria mente dele, mas ele tem base no que está falando, entende? E as pessoas que estão o ouvindo, certamente estão captando e lembrando dos textos que ele está citando. Então, sempre quando ele cita os escritos, está se referindo ao Tanar. Torá, que significa Tanar, é um acróstico. Torá, Neviim, Ketuvim. Torá, profetas e escritos. Tá bom? Tanar. Então, sempre, gente, é utilizado o Tanar. Então, não podemos hoje, olha só que a gente está falando da carta de Atos, né? Nós não podemos hoje
ler qualquer texto dos escritos nazarenos, das cartas, sem considerar o Tanar. Não tem como. Ou seja, você ler os escritos nazarenos sem considerar o que está registrado no Tanar, é como você imaginar, por exemplo, o verão sem sol. Entendeu? Verão sem sol, futebol sem bola, Jaimson sem açaí. Aí não dá, né? Imagina o Jaimson paraense, que é aqui do norte, sem o açaí. Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Então, da mesma forma, ler escritos nazarenos, as cartas, esse maravilhoso tesouro judaico que a humanidade já viu, como sempre cita aqui o Moré Marcos Felipe. Shalom, meu querido irmão. Ler as cartas dos escritos nazarenos sem o Tanar não faz o menor sentido. Inclusive, isso vai dar margem para as pessoas criarem suas próprias doutrinas, suas próprias convicções a respeito disso e daquilo. E aí é nessa hora que vão surgir vários autores, né, que vão opinar isso e aquilo. Mas todos estes desconsiderando, infelizmente, o Tanar, que é a base, o fundamento. Então vamos aprender, por favor, com Shaul aqui. Olha só a maneira como ele fala. Ele cita o Tanar, ele cita os textos, todo tempo cita a Torá, os escritos, os profetas. Entendeu? Ele tem essa habilidade. E então, aí você passa a perceber, certo? Por que Shaul, este nobre Parush, fariseu, por que ele é quem foi separado, escolhido para essa missão? Entendeu? Para ir para além dos muros do território de Israel, para levar a Bessorá aos seus irmãos Yehudi da diáspora, que estavam vivendo fora do território de Israel. Ele já está em Antioquia, né? Ou Antioquia, juntamente com Barnabé. Entendeu? Então ele estudou, é uma pessoa estudada, não que os outros não estudassem, mas ele tem uma habilidade, um raciocínio, ele tem uma memória muito incrível. Shaul, eu estou falando, Shaul, que você conhece como Paulo, né? Paulo, que é Polos. Ele tinha também esse nome por ter uma cidadania romana, né? Ele nasceu no território de uma província romana. Então Shaul é a pessoa mais apropriada para isso que está sendo realizado. Não podia ser outra pessoa. Talvez alguém perguntaria, puxa, mas não podia ser Shimon Kefa ali, não podia ser Yohanan, não podia ser Yaakov Hatzadik, irmão de Yeshua, no caso, né? Não. Tinha que ser Shaul. Incrível. Não, eu não estou me desfazendo, gente, de todos esses que eu citei, não é isso. Mas a ocasião da situação do momento, as questões que vão aparecer diante dele, você vai perceber com que habilidade, destreza, a maneira de lidar com as situações, ele vai saber fazer isso muito bem. Não foi à toa que ele foi separado para essa missão, tá certo? Então é isso, tá, gente? Então sempre citando os escritos, sempre citando o Tanar. E o que está escrito no profeta nos profetas, e que Shaul se refere aos irmãos que estão diante dele, para que não estejam conforme o que esse profeta disse. Diz assim: Reu, vejam, olha só, Reu, vejam, vem de re, veja, e que é uma das porções da Torá. Olha só. Shaul utiliza aqui as palavras, interessante, ele vai até as porções da Torá, ele vai trazendo no seu discurso, né? E obviamente as pessoas vão percebendo que ele está citando as lições daquela porção também. Reu, vejam, aten, vocês, bozim, veritamru, vasumu, que poal, poel, ani bimachem, poal, asher lo taminu, ki esupar lachem.
Vejam vocês, desdenhosos, e pasmem, aqui já é, gente, a citação do profeta, certo? Havakuk Hanavi, o profeta Havakuk. Vejam vocês, desdenhosos, e pasmem, pois aí o que o Eterno falou para Havakuk, para se referir ao povo, pois trabalharei, o Eterno falando aqui, que falou para Havakuk para repassar para o povo, pois trabalharei ou realizarei, eu realizarei nos vossos dias uma obra que não crerão, ainda que alguém contasse, quem está fazendo isso agora é Shaul, ainda que alguém contasse ou que narrasse para vocês. Abacuque, capítulo 1, verso 5. Olha só. Então, é interessante como o Eterno, ele não dá aqui datas específicas, né? No ano tal, do mês tal, do dia tal. Pelo menos aqui, ele só diz, olha, chegaram um tempo, né? Olha só. Nos vossos dias. E aí cabe ao povo perceber quando é esse momento. Interessante isso. Cabe ao povo ter a sensibilidade de quando o que o Eterno falou e que está registrado nos profetas se referia a esses dias, os dias daquele momento. Então, essa mensagem da Bessorá chegou aos irmãos de Antioquia, trazida por Shaul, e agora Shaul apresenta o texto dos profetas, né? Havakuk. Depois disso, no verso 42, diz assim: Vayri betsetam vaivakshum ledaber alehem kadvarim haele od shenit gam beyon hashabat harer. E aconteceu que ao saírem, quem? Shaul e Barnaba pediram para falarem para eles estas palavras novamente, olha só, isto é, uma explicação mais detalhada, segunda vez, também no dia do Shabat, no dia do Shabat seguinte. E aqui uma ilustração para você ter uma ideia disso. Ó. Interessante, né? E aí os irmãos, na sua maioria, ali na sinagoga, ficaram muito felizes e assim maravilhados com tudo aquilo que Shaul havia dito. E pediram que realmente no próximo Shabat Shaul falasse mais a respeito do tema que trouxe, né? Olha que incrível. Então, e essa é uma marca, gente, aonde Shaul esteve, tá? Pessoas amaram o que ele falou, da mesma forma que até nos mesmos locais haviam pessoas que odiavam aquilo que ele dizia. Então, olha só, nosso Mashiach Yeshua, nosso mestre, ele passou pelas mesmas situações que essa que a gente está lendo aqui, tá? Agora é óbvio, na sua maioria as pessoas amavam os ensinos de Yeshua, assim como o Shaul, que a maioria achou sensacional o que ele apresentou ali. Contudo, tanto Yeshua quanto Shaul tiveram oposição àquilo que disseram. Então, meu irmão, se Yeshua teve oposição ao que apresentou a respeito da Torá, se Shaul da mesma forma, quem dirá você e eu nos nossos dias, entendeu? Então, não fique assustado pelo fato de você estar seguindo a Torá, algumas pessoas acharem isso ridículo, acharem isso estranho, acharem isso de outro mundo e quem sabe até ofensivo para elas, né? Não fique não, porque se você está convicto, e eu acredito que você está convicto do caminho que você está seguindo, meu irmão, siga em frente, não olhe para trás, tá bom? Apenas caminhe adiante. Oposições sempre vão encontrar. Contudo, graças ao Eterno, né? O número de pessoas que apoiam você é muito maior do que aquelas que não apoiam, tá? Pode ser que alguém nunca tenha chegado com você e dito
que acha incrível a forma como você lida com as questões do eterno, mas aquela pessoa observa você, você é observado. Não pense que ninguém está vendo você, que ninguém está observando, sabe? Entendeu? Tudo, seu comportamento, tudo. Tá bom? Então, isso é incrível, tá bom? Que é o que a gente vai encontrar, por exemplo, aqui no próximo verso, que é o 43, que diz assim: ou melhor, o 43 ainda fala dos irmãos, né, que estavam despedindo Shaul. Behifaret Hakaral Natu Ihudim Rabin Vegarim Haireim Et Adonai Vaelechu Arei Polus Avarnava U Barnaba Veren Amru Lahem Vaizarirum Leriot Debekim Ve Chesed Haelohim. Texto grande, né? Diz assim: na despedida da congregação, portanto da sinagoga, olha só. E aí, meu irmão, eu não tenho certeza se na sua tradução está escrito igreja, tá bom? A palavra igreja já é trazida do grego, tá certo? O grego é a primeira tradução para a qual os textos em hebraico foram traduzidos, tá bom? Mas até mesmo a palavra igreja do grego, ela se refere a uma congregação. O que é uma congregação? Um local em que as pessoas se reúnem, tá? Onde elas congregam, se reúnem, seja isso religioso ou não, tá? Por que eu coloquei aqui entre parênteses sinagoga? Porque é justamente o local onde Shaul estava fazendo o seu discurso, entendeu? O seu drash. Tudo bem? E aí, ali na sinagoga, muitos judeus e estrangeiros tementes a Adonai, olha só que interessante, gente, nós encontramos aqui. Muitos judeus, deixa eu marcar aqui, com a canetinha, né? Cadê? Muitos judeus e estrangeiros, que está justamente aqui, Yehudim, marca aqui o laser, né? Yehudim, judeus, Rabin e muitos, Vegarim. Aqui você tem no meio, tá? A palavra ger. Cadê? Aqui, ger, que quer dizer estrangeiro, tá bom? Aqui um vav chamado, deixa eu colocar, pronto. Aqui o v, chamado vav conjuntivo, né? Ele vem colado na palavra, né? É o et, traduzido como e. E aqui esse im é plural. Então a palavra está bem no meio, tá certo? Quando a gente vai estudando o hebraico, a gente tem que procurar estudar até ganhar essa habilidade de identificar qual é a raiz da palavra ali. Então, tanto judeus, Yehudim, quanto vegerim, estrangeiros, né? Ger, estrangeiro, gerim, estrangeiros, no plural. Eles frequentavam, congregavam no mesmo local, na mesma sinagoga, entendeu? Então, olha que incrível, né? Mas é interessante a gente perceber que primeiro, Shaul, ele procura compartilhar da Bessorá com seus irmãos Yehudim, porque ele sabe, né? Ele sabia da importância do povo de Israel e eu diria, a emergência, né? O que devia ser procurado realmente primeiro era o povo judeu, o povo Yehudi, para compartilhar dessa informação. E só depois, aí sim, o estrangeiro. Tá? Tanto é que, se eu não me engano, deve ser na carta aos Romanos, ou Coríntios, que Shaul fala, né? Que é primeiro do judeu e depois do grego. Ele coloca nessa ordem, né? Então, ele fala, se eu não me engano, sobre salvação. Primeiro o judeu e depois o grego. Ele coloca nessa ordem, porque sabe a importância do povo de Israel no plano do eterno. Tá?
Então muitos judeus estrangeiros tementes a Adonai seguiam após Polos, Shaul e Barnabé. Eles disseram para aqueles, né, Shaul e Barnabé, que fossem apegados, ou melhor, eles, Shaul e Barnabé, disseram para aqueles, os irmãos da congregação, que fossem apegados na graça de Elohim. Eu coloquei aqui uns parênteses, você já vai entender, né? Fossem apegados, fossem mais próximos, que praticassem com mais afinco a Torá, tá certo? Tudo bem que eles já praticavam, certo? Com todo amor, mas que fossem com mais afinco ainda. Portanto, o Shaul disse a eles palavras de encorajamento, né, para fortalecer a emuná deles no Eterno. Então, olha que interessante, eu coloquei aqui em vermelho, quando Shaul disse para que eles fossem apegados, Be-Chesed. A palavra Chesed quer dizer graça. Olha que graça. Graça. Infelizmente, essa palavra é Chesed, tão bonita, gente. Graça, tá? Que ela pode ser traduzida como bondade, benignidade e fidelidade, tá certo? Infelizmente, essa palavra, quando é no Tanar, em algumas versões bíblicas, essa palavra Chesed, ela é traduzida como bondade, às vezes como benignidade, às vezes como fidelidade. Mas quando é nos escritos nazarenos, né, eu não sei porquê, mas não sei se a edição, né, da tradução, ela traduz como graça. Repetindo, no Tanar é conhecido como essa palavra Chesed, a mesma palavra no Tanar e nos escritos nazarenos. Chesed no Tanar, traduzido como bondade ou benignidade ou fidelidade, mas quando é nos escritos nazarenos é traduzido como graça. Portanto, é por isso que existe essa máxima que corre, e isso não é verdade, de que a graça só vem a partir dos escritos nazarenos. Nananina. Desde que o Eterno existe, e o Eterno sempre existiu, então existe a sua graça. Entendeu? Nada de só a partir dos escritos nazarenos. Então, esse é o pensamento, eu diria, politeísta, né? Daqueles que estão distante da Torá, distante do Eterno, que consideram vários deuses, né? Mas aquele que tem o Eterno como único, aí sim, para esse que está em Teshuvá, que o Eterno é um, o Eterno é Echad, como diz no Shema, Devarim capítulo 6, verso 4 em diante. Então, olha só, então, dessa forma ele analisa o texto e percebe que a graça do Eterno é para sempre. Ela sempre existiu, certo? A graça do Eterno sempre existiu. Nada de no Tanar não existia. No Tanar o Eterno era malvado. Nos escritos nazareno, Yeshua bonzinho. Tanar, o Eterno malvado. Nos escritos nazarenos, Yeshua bonzinho. Isso foi criado ao longo dos tempos e, infelizmente, esse tipo de pensamento, de ideia, de perspectiva atrapalha as pessoas na hora de compreender os textos, entendeu? Porque ela já leva como em consideração essas afirmativas como sendo verdadeiras, como se fossem verdadeiras, entende? Então, existem por aí cursos e mais cursos, né, que tratam a respeito disso, da questão da graça, enfim. Mas, gente, é uma questão muito simples, tá? Se o texto é graça, então por que não traduz como graça a palavra chesed, graça, tá certo? Então, voltando aqui, quando Shaul e Barnabé disseram para que eles fossem apegados na graça do Eterno de Elohim, essa letra aqui é Beit, colada aqui com a palavra chesed, ela também pode ser traduzida como em, no, na, por, pelo, pela, sobre, com, dentro de. Então, olha só como Shaul é incrível, né? Ele diz, olha,
sejam apegados dentro da graça do Eterno de Elohim. Olha que incrível. Ser apegado dentro e não apenas fora, né? Como alguém que está por fora ali. Não, mas que vocês estejam dentro da graça do Eterno. Isso é muito profundo, porque traz à tona a percepção de que realmente nós precisamos sempre buscar estar próximos do Eterno, dentro daquilo que Ele nos ensina, entendeu? E não apenas, ou melhor, não de longe observando, como se nós não conhecêssemos o Eterno, como se nós achássemos estranho o Eterno, mas devemos estar dentro da sua graça, entendeu? E aí vem o verso 44, que diz assim: Vayri bayon rashabat harer vatikarel kimat kol hair lishmo et davar Adonai. E aconteceu que no dia de do Shabat seguinte, se reuniu quase toda a cidade de Antioquia, para ouvir a palavra de Adonai. Então, realmente, o que Shaul apresentou, juntamente com Barnaba no Shabat anterior, correu a cidade, certamente, né? Olha, tem um Parush que chegou aqui, tratou sobre alguns assuntos assim, vamos lá, vamos ouvir, ele vai falar mais a respeito disso, e aí você vai poder inclusive ouvir com detalhes o que nós ouvimos pela primeira vez. Então uma pessoa começou a convidar outra, de forma que quase toda a cidade estava, imagina, né? Quase toda a cidade ali para ouvir Shaul. E aí, meu irmão, era gente pendurado na parede, né? Não tinha mais lugar para pessoa em pé, pessoa, enfim, eu fico imaginando, né? Pessoa ali para conhecer, saber, né? O que é aquele Parush que veio lá de Jerusalém, estudou em Jerusalém, discípulo de Gamaliel, e agora vem trazer aqui para a Antioquia este assunto a respeito da Bessorá. Olha que incrível, né? E aí, olha só quem vai aparecer, os que vão aparecer. Verso 45. E aqui a gente conclui nosso estudo com esse verso. Ulam kirot ha'yudim et hamom ha'am nerpar liban likerna vairiu malivim Bepolos vechol devarav itsevu. Porém, ao verem os judeus que eram contra Shaul e Barnaba, lembre-se, haviam Yehudim judeus que eram a favor, mas agora aparecem aqueles que eram contra, tá? A multidão do povo, quando esses Yehudim, estes judeus que eram contra Shaul e Barnaba, quando eles viram a multidão ali na sinagoga para ouvir Shaul e Barnaba, foram, olha só como o hebraico é incrível, né? Foram contra para suas mentes ao ciúme. Isto é, eu poderia traduzir aqui como inveja, né? Sentir inveja. Ou seja, o que é inveja? Olha só, é ir contra para suas mentes ao ciúme. Olha que o hebraico detalha o que acontece, né, na mente da pessoa. Ficaram com inveja, ficaram com ciúme, e foram e insultaram Polos e todas as suas palavras, distorcendo-as. Então imagina, com inveja, movidos por inveja, né? Porque aos olhos deles, aqui é uma pequena ilustração, aos olhos deles, quem deveria estar ali apresentando um shiur seriam eles, orgulhosos e prepotentes, se achando aí o centro das atenções e querendo sempre aparecer, né? Esse tipo de comportamento, infelizmente, acontece em muitos lugares, não apenas em um lugar como este, né, como nessa sinagoga, mas
também nos locais seculares. Pessoas prepotentes que simplesmente querem aparecer e que simplesmente não dão exemplo a respeito de como deve ser aquele que estuda a Torá e a pratica. Porque quanto mais nós praticamos a Torá, quanto mais nós vivemos ela no nosso dia a dia, mais humilde nos tornamos. Mais humilde nós vamos ficando a cada dia em relação ao nosso comportamento a partir do estudo e da prática da Torá. Diferente desses, né? Que eram orgulhosos, prepotentes. Então veja só, eles começaram a insultar Polos, né, Shaul, distorcendo as palavras dele. Isso é muito perigoso, gente, tá? Por favor, não caia nas armadilhas que envolve, por exemplo, as chamadas redes sociais. Eu não estou dizendo aqui para você não usar, não é isso, né? Eu estou dizendo para você ter cuidado para não cair na armadilha dessas questões que distorcem informações. A gente está numa época em que a chamada fake news, né, a notícia falsa, corre aí de um lado para o outro. E para você não fazer parte disso e sair repassando algo que não é verdadeiro para os outros, entendeu? Distorcendo as palavras das pessoas. E que inclusive, né, voltando aqui, quando esses Yehudim, esses judeus que eram contra as palavras de Shaul, começam a distorcer as palavras dele, olha só que incrível. Eles mesmos, essa meia dúzia que é do contra, começa a transgredir a Torá, porque estão dando falso testemunho, olha só, ou seja, estão dizendo que Shaul está dizendo uma coisa, quando na verdade Shaul disse outra. E mais uma outra infração por parte desses. Qual é? Estão cometendo adultério. Não no sentido conjugal, mas no sentido de adulterar as palavras de Shaul e Barnaba. Estavam mudando, entendeu? Então, quando estavam trazendo a mensagem, a palavra do Eterno naquele dia, e focando a respeito da Bessorá, e estes que eram do contra, que feio, hein? Que feio. Distorcendo as palavras de Shaul. Distorcendo. Movidos puramente por inveja. Se isso acontecer com você, meu irmão, não se espante não, tá? Porque quando você vive a Torá, quando você fala da Torá, pode acontecer, eu espero que isso não aconteça, mas se acontecer de alguém distorcer aquilo que você disse, não se assuste não. Shaul passou por isso. Tá? Yeshua também. Se todas as situações que Yeshua passou fossem registradas, não caberiam livros, né? Como dizia Yohanan. Então certamente Yeshua e aqui Shaul, Barnaba, Polos, eles passaram por essa situação difícil. Tá? E movidos pela inveja foi que essas pessoas fizeram isso contra Shaul e Barnabé. Tá? Então, o primeiro situações aqui, né, envolvendo atrito, tá? Não gostando nada desse pessoal que está chegando aqui de fora da cidade, né, que estão chegando, falando aqui, estão tomando a nossa frente, não nos comunicaram alguma coisa. Então, começou aí né? E nos próximos textos, que se o Eterno permitir, ficarão para a próxima quarta-feira, a gente vai ver como é que vai acontecer agora a partir desse momento, né? Que a oposição de Shaul e Barnaba está diante deles, tá bom? E se o Eterno permitir, no próxima quarta-feira a gente conclui o capítulo 13, tá certo? O capítulo 13 de Atos dos Emissários. Então a gente vai ficando por aqui, tá certo? Quero aqui agradecer a todos pela sua participação, por estar aqui conosco. Mais uma quarta-feira. Só tenho a agradecer a você de coração
e que, portanto, deixo com você o meu Todarabá, o meu muito obrigado pela sua participação, tá certo? Pelo seu carinho, pelo seu cuidado, pela atenção com os professores que aqui apresentam os estudos semanais e principalmente em dia de Shabat, né? Ok, então eu espero que você tenha entendido o que nós trouxemos hoje, né, na abordagem do estudo, tá certo? E dessa forma, buscando aprender as lições que a gente vai absorvendo e, obviamente, praticar em nosso dia a dia, tá bom? Mais uma vez, Todarabá, que o Eterno abençoe você e toda a sua família, tá bom? Bem, eu vou deixar vocês com uma linda canção aqui. Ou melhor, vamos cantar um Terlim? Vamos cantar Terlim? Vamos de Terlim, Terlim 92. Tzadik atama ifra que erres balvano isge. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Tzadik. E dessa forma eu me despeço de você cantando. Vamos todos juntos cantar esse Terlim? E ó, falando em Terlim, vem novidade por aí, hein? Eu só vou dizer isso para você. Só vou dizer isso para vocês. Vem novidade por aí, falando em Terlim, tá? Aguardem, né? Mas vai ser amanhã? Não sei. Depois de amanhã? Quem sabe? Na outra semana? Talvez. Mas vem novidade aí, Terlim, tá bom? Então vamos cantar o Terlim 92, verso 13 a 16. Tá? Aqui. Certo. Então, mais uma vez, Todarabá, muito obrigado. Laila Tov, uma boa noite. Ve Shavuot Tov. Não percam amanhã nosso querido Moré, professor Renato de Prísio, tá? Diretamente do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, trazendo para nós, todos nós que estamos em Teshuvá, um maravilhoso estudo do programa Um Pedacinho da Torá, agora na temporada Números na Torá, certo? E a gente vai percebendo quantas conexões, né? O Moré Renato sempre trazendo as tabelas com os estudos, da mesma forma todos os professores que aqui apresentam os estudos aqui no canal, como foi ontem com o Moré Marcos Felipe, estreando aí o livro Sefer Yehoshua, né? Maravilha, um estudo muito aguardado, eu estava esperando muito esse estudo, né? Parabéns, Moré Marcos Felipe, parabéns a todos os professores com os estudos que são realizados, tá bom? Nosso próximo encontro amanhã às 19h30, horário de Brasília, Moré Renato de Prísio, com o programa Um Pedacinho da Torá. Então vamos cantar a Terlim 92? E aqui eu me despeço de vocês, tá bom? Laila Tov, uma boa noite. Shavuot Tov, uma boa semana. Ve Leritraot, até logo. צדיק התמה יפרח כארז בלבנו יסגר. צדיק התמה יפרח כארז בלבנו יסגר. שתולין בבית השם, בארצות אלוקינו יפריחו, עוד ינובו בשיבה. שנים הרדריו להגיד כי השם השן צולי ולא עוולת הבוי. תאי נה נה נאי נה נאי, תאי נה נה נאי נה נאי, תאי נה נה נאי נה נאי, תאי נה נה נאי נה נאי. צדיק התמה יפרח כארז בלבנו יסגר. צדיק התמה יפרח כארז בלבנו יסגר. שתולין בבית השם,
Hashem Hashem Zuli velo avlata boy. Tai na 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 na, 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 ta na 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 na, ta na na ta na na na, na 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 na. צדיק התמה יפרח כארז בלבנו יסגר. צדיק התמה יפרח כארז בלבנו יסגר. שתולים בבית השם ברצות אלוקינו יפריחו עוד ינובו בשיבם. שרים ירדניו להגיד כי השם השם צולי ולא עוולת בוי. תאי נה 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 נה, 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 נה 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 נה. צדיק התמה יפרח כארז בלבנו יסגר.